certo? Então, continuando aqui, né? Vamos lá, então. Então, né, na apostila de vocês e aqui nos slides, então eu posso identificar, né, essa quantidade soluta em relação à quantidade de solução em várias maneiras. Eu posso expressar essa quantidade em várias maneiras, tá? Então, eu posso, né, expressar, a gente chama de concentração comum. Nós vamos ver qual que é as grandezas que eu vou usar. É massa sobre volume, tá? Eu posso expressar em densidade, que também nós vimos a massa sobre o volume. Daqui a pouco a gente vai ver a diferença entre concentração comum e densidade. Eu posso expressar em título ou porcentagem em massa. E eu posso, né, expressar em concentração molar ou molaridade. Hoje nem se usa muito mais essa palavra molaridade, é mais concentração em molar, né? Então, molar nós já lembramos do mol, tá? Então, são essas grandezas que vão expressar a quantidade soluta que eu tenho em determinada solução, tá? Vamos lá. Então, primeiro, a gente fala concentração simples ou concentração comum. O que é? É a massa do soluto, normalmente em gramas, sobre o volume da solução. Então, eu tenho uma determinada massa, aí eu coloquei 10 gramas em 1 litro de água. Então, qual que vai ser a concentração comum? A concentração dessa solução que eu acabei de preparar. 10 dividido por 1, 10 gramas por litro, 10G/L. Entenderam? Então, a concentração simples ou concentração comum, ela é expressa em massa por volume. Eu coloco a quantidade soluta em massa, né? Divido pelo volume da solução, normalmente em litros. Densidade da solução, então não é de um elemento, de uma matéria só. A da solução, eu vou pegar a massa da solução, então prestem atenção, massa da solução, então tem que saber o que a solução é composta por soluto e solvente. Então tem que pegar a massa do soluto mais a massa do solvente, que eu vou ter a massa da solução, dividido pelo volume da solução, do mesmo jeito. Normalmente o exercício já me dá o volume total, mas se não me der, eu tenho que pegar o volume do solvente mais o volume do soluto, somar e vou ter o volume da solução, tá? E o título é a massa do soluto dividido pela massa da solução. Então, o título, né, em massa, é a massa do soluto dividido pela massa da solução. Do mesmo jeito, o que é a massa da solução? Massa do soluto mais a massa do solvente. Vou somar e dar a massa da solução. Essa é a unidade de concentração que a gente chama de título. Outra muito comum, né? Se não for a mais comum, que a gente percebe muito em medicamentos, em alimentos, tá? É a molaridade ou concentração em mol por litro. Até o próprio nome já diz, mol por litro. Então, aqui em cima, o que eu vou ter? A quantidade do soluto em mols, tá? Dividido pelo volume da solução em litros, tá vendo? Então, vocês percebem, né, que todas aqui eu quero saber o quê? Quanto que eu tenho de soluto dissolvido ali, naquela solução, tá? Então, isso é concentração. Então, eu vou dar tudo em função do soluto, a quantidade que eu coloquei, ou em gramas, né? Ou em massa, ou em mol, né? Ou em mols, tá? Então, a quantidade em concentração molar, ou concentração em mol por litro. Quantidade do soluto tem que estar em mols pelo volume em litros da solução. Tem outra aqui que era usada, né? Hoje quase não tem, hoje quase vestibular não usa muito essa outra unidade, que é a molaridade. O que é ela? O que é essa outro tipo de unidade de concentração? É a quantidade em mols do soluto sobre a quantidade do solvente em quilogramas, tá? Mas essa, né, essa da molaridade aqui, não precisam guardar, porque ela não está sendo muito cobrada, porque a maioria
dos produtos que a gente, dos produtos em forma de solução que a gente usa no dia a dia, ou é na forma concentração comum ou simples, ou na forma em concentração em mol por litro, tá? Então vamos lá. Outra que a gente pode expressar, né, em outra fórmula muito importante que a gente pode expressar é em porcentagem. O que é isso? Quando falar em porcentagem, eu tenho 5% de tal substância eu tenho 5% de tal substância em determinada solução. O que significa isso? Sempre eu tenho aquela parte, né, aquela quantidade em porcentagem em 100 ml ou grama do material por completo. Então, por exemplo, a porcentagem peso por V, né, peso por volume. Então, a porcentagem, eu tenho aquela quantidade, aquele valor que eles me deram no exercício em gramas por 100 ml, em cada 100 ml da solução. Então, por isso, percentagem. Então, quem que vai ser o 100? Sempre o denominador, o que está debaixo da quantidade do soluto, tá? Então, vai ser aquela percentagem, né, do soluto em 100 ml da solução. Porcentagem V por V, ou seja, eu tenho aquela quantidade que o exercício me deu em ml, em volume, por 100 ml, né? Um dado número de ml em 100 ml da solução, tá? Porcentagem peso por peso ou massa por massa, né? Expressa o número de gramas de um constituinte em 100 gramas da preparação. Então, eu vou pegar aquela quantidade em gramas daquele constituinte, daquele soluto que eles me deram, em 100 gramas a solução. Como assim? Então, vamos pegar aqui os exercícios, né? Só para vocês entenderem. Então, exemplificando. Então, por exemplo, quando eu tenho lá, eu quero o HCl, ele está 60% M/M, ou seja, massa por massa. O que significa 60%? Que eu tenho 60 gramas do HCl em 100 gramas daquela solução, tá? Então, se eu pegar 100 gramas daquela solução, 60 gramas é do HCl, o restante é solvente. Somando 60 mais o restante vai dar 100, tá? Então, nesse caso, eu consigo, quando me vem a percentagem, eu consigo até achar a quantidade de solvente que eu tenho. Porque sempre é aquela quantidade, a percentagem é aquela quantidade soluta em 100 gramas da solução. Então, se 60 gramas, se eu pegar 100 gramas de solução, 60 é o HCl, 40 é o solvente que estava dissolvendo, né, o HCl, entenderam? É igual a gente está falando, vamos falar do álcool 70, né? Que está sendo usado aí para fazer asepsia, para a gente combater, evitar a contaminação pelo corante. O que é aquele álcool 70%? É porque em cada 100 ml de solução que eu pegar do álcool 70, tá? Cada 100 ml de solução que eu pegar do álcool 70, 70 ml é do álcool e 30 é de água. Por quê? A solução eu tenho que medir, eu tenho que somar o solvente